Agora, se você pegar aí no capítulo 6, verso 24, segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 24. Lá, vocês se lembram, né? Que ele pediu que Deus cegasse o exército dos inimigos e levou-os para o centro de Samaria e os alimentou e os mandou de volta. Terminou assim. Agora aqui, passado um tempo, não menciona exatamente o tempo, mas o exército sírio volta a atacar Israel. E ele ataca Israel sob a liderança de um rei chamado Ben-Hadad. Existem 3 reis com esse nome. Esse era um deles, chamado Ben-Hadad. Ele reúne os seus exércitos e vem atacar Israel novamente. E ele faz diferente. Ele coloca um cerco do seu exército em torno de Samaria. Ele sitia a cidade de Samaria. Ele cria um cerco em torno de Samaria. Ele não faz nenhuma guerra contra Samaria. Ele simplesmente cria um cerco e impede que algo entre ou que algo saia da cidade de Samaria, que era o centro da liderança de Israel naquela altura. Samaria era muito importante, porque quando Salomão morreu, o reino foi dividido por uma disputa política. O filho de Salomão, que era o seu sucessor, ele fica governando a tribo de Judá, que era do sul. E as outras tribos ficam lideradas por um indivíduo que se revoltou contra o Roboão. Esse chamava-se Jeroboão. Então, estas 10 tribos foram para o norte, ou eram do norte, e a outra tribo, Judá, que depois juntou-se com Benjamim, era a tribo do sul. Em Judá tinha o santuário, que era o templo de Salomão. Como eles se separaram, eles criaram outro santuário no Reino do Norte, para que eles pudessem ter a sua adoração e todas as suas práticas de acordo com os ensinos de Deus, só que separados. É como se fosse uma grande igreja que se dividisse. Um pedaço fica de um lado e outro pedaço vai para o outro lado. A Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Tanto que uma vez uma mulher perguntou assim ao Senhor Jesus: onde é que eu devo adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Aí Jesus diz assim: não te digo que você deva adorar nem em Jerusalém nem em Samaria, porque o Pai procura adoradores não de geografia, mas de espírito e de verdade. Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então esse é o cenário. E esta região do norte aconteceu logo depois da morte de Salomão e durou mais ou menos uns 230 anos. Depois foi levada cativa para a Assíria, não Síria, a Síria, onde se mesclou com o povo e praticamente desapareceu em certo sentido como povo e foi depois englobado todo o território de Israel, que passou a ser a cidade central, Jerusalém, como é até hoje. Mas o fato é que naquela ocasião, quando esse reino estava dividido, houve um cerco da Síria. Não, a Síria é uma coisa, Síria é outra coisa. Síria, que existe até hoje, que ainda tem lá aqueles refugiados da Síria. Pois bem, aquela Síria, naquela altura, eles cercaram, sob o reinado desse Ben-Hadad, a cidade de Samaria. Então ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Isso é que está escrito aqui na Bíblia. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Isso é o capítulo 6, verso 24. Agora o verso 25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e 1/4 parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. O que aconteceu ali? Cercaram Samaria e então aconteceu uma grande fome, porque não podia entrar, nem podia sair ninguém. Então eles foram consumindo os víveres que tinham lá dentro
e os víveres foram se acabando, as provisões foram se acabando. E eles estavam cada vez mais oprimidos por aquela situação de cerco. Eles estavam sitiados ali. E a Bíblia diz que foi tão grande a fome que eles chegaram a vender uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata. Era uma situação de fome agressiva. O historiador Flávio Joséfo disse que, naquela circunstância, eles venderam uma caneca de esterco de pombo que podia ser transformada em farinha e era parte de alimentação. Você imagina uma situação como essa? Um absurdo. Mas isso que estava acontecendo em Samaria, sitiada, lá dentro daquela situação. E o povo padecendo essa angústia, e o povo padecendo esse sofrimento. O rei que nessa altura governava Samaria, chamava-se Jorão. Esse Jorão era filho de um outro rei que governou antes dele, que se chamava Acabe. Esse Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Esta Jezabel pertencia aos Sidônios. E quando casou com Acabe, ela trouxe para dentro de Israel, reino do norte, a adoração a um Deus que se tornou muito popular em Israel, que se chamava Baal. Então, quando Acabe casa com Jezabel, ela traz dos Sidônios essa adoração a Baal. Esta Jezabel com este Acabe, eles foram confrontados por um profeta muito importante no reino de Israel, que foi o profeta Elias. Elias que lutou contra os profetas de Baal. Vocês se lembram disso? Se lembram disso na Bíblia? Sim? Então houve esse confronto, até que Elias depois passou a fio de espada os profetas de Baal, e ela disse que ia matá-lo, e ele fugiu e foi encontrar-se mais tarde numa caverna. Deus o encontrou lá, mandou de volta, e diz: você vai ainda ungir o seu sucessor. Quem era o sucessor de Elias? Eliseu. Então esse Eliseu que nós estamos falando aqui, estava nesse momento dentro deste cerco de Samaria. Ele que tinha sido ungido pelo profeta Elias, agora estava dentro de Samaria, que estava sitiada. Olha que situação. Sitiada a cidade. Lá está o rei Jorão, que era filho de Acabe com Jezabel, e que adotou a política de Acabe e de Jezabel para dentro de Samaria. E lá está Eliseu, que era o profeta que substitui Elias, e que está dentro daquele contexto da cidade sitiada. Esse rei, olha o que esse rei fez um certo dia. Veja aí a partir do verso 26. Vocês estão acompanhando direitinho o cenário? Então, veja o que esse rei fez no capítulo 6, verso 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, olha o que estava acontecendo lá dentro de Samaria. Passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Diz assim: e ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Será que eu tenho alguma coisa na eira ou alguma coisa no lagar? Ou seja, se Deus não te acode, eu não tenho condições nenhuma de te acudir. Por que elas pediram ao rei para acudir? Deixa eu lhe mostrar o que elas estavam fazendo. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse. Aí ela vai agora dizer o diálogo que duas mulheres tiveram lá dentro desse cerco de Samaria. Esta mulher me disse: dá-me cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Presta atenção. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá-me cá o teu filho para que o comamos, ela escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelos muros, e o povo viu que por baixo da sua roupa estava vestido com sacos, panos de saco, que significava humilhação e a humildade.
Nesse contexto daquela situação que se vendia uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, provavelmente a economia se desestruturou completamente. Eles estavam ali, se possivelmente tivesse alguém com dinheiro ou alguém com algum produto, a inflação deveria ter, né, uma cabeça de jumento que provavelmente não tinha valor algum, era vendido por 80 ciclos de prata, então a economia do contexto se desestruturou. O exército sírio sitiando lá. E agora, dentro dessa cidade, a situação chegou a uma angústia tão grande que as duas mulheres decidiram canibalizar seus próprios filhos. Vamos comer meu filho hoje e amanhã comemos o seu filho. E assim elas decidiram, fizeram um contrato de mutualidade de cada uma dar o seu filho para servir, um canibalismo entre a família ali, a mãe e o filho. Você já imaginou o grau de angústia, o grau de dificuldade, o grau de absurdo que estava acontecendo ali, dentro dos muros daquela cidade, daquele país? Pois era esta a situação. Quando Jorão vê essa situação, ele fica angustiado e ele quer encontrar um responsável. Por que que nós estamos passando por isso? Por que que nós estamos vivendo nessa situação? O que está acontecendo conosco? E ele então vai buscar uma resposta. Ele diz assim, eu vou ler para você. Diz assim, verso 31. E disse, assim me faça Deus, e outro tanto me aconteça, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O que o rei pensou? O responsável por isso é Eliseu. E eu vou cortar a cabeça dele. Eu vou decapitar esse Eliseu. Porque eu estou absolutamente convencido que isso tudo que está acontecendo conosco é responsabilidade desse profeta. Olha só o que vai acontecer assim. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse Eliseu aos anciãos, vistes como o filho do homicida manda tirar-me a cabeça? Olhai, pois, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o para fora, como a porta, porventura, não vem o ruído dos pés do seu homicida atrás dele? Verso 33. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais eu poderia esperar do Senhor? Então o rei chega na casa do Eliseu e diz, eis que este mal que nós estamos vivendo vem do Senhor. Que mais eu poderia esperar do Senhor? Ele está revoltado porque ele está vivendo uma situação trágica no seu reinado, e ele agora atribui esta situação primeiro a Eliseu, depois ele atribui esta situação a Deus. Deus é o responsável por todo esse nosso sofrimento. Deus é o responsável por toda essa nossa tribulação. E aqui a gente para um momento. Dentro dos muros de Samaria estava o rei, agora estava o profeta, estavam aquelas mulheres representando a fome lá, estavam essas pessoas ali. E o que acontece muitas vezes na nossa vida, quando nós estamos passando por uma tribulação, por uma situação terrível, por um apertamento de todos os lados? A gente quase que invariavelmente tenta encontrar um responsável, um culpado. Alguém fez isso comigo, alguém é responsável por isso. Raramente a gente entende que as consequências de um sofrimento dependem quase que exclusivamente da gente. Em geral, a gente quer encontrar um responsável. Em geral, a gente quer encontrar alguém a quem a gente possa atribuir essa culpa. Foi isso que o rei Jorão fez. Ele disse assim, o responsável por todo esse sofrimento aí, não é o exército sírio que está lá. O responsável é Eliseu. O responsável
é Deus que acabou por ser responsável por tudo isso. E por que que Deus, na cabeça de Jorão, era o responsável por isso? Quer que eu mostre a você? Pegue no capítulo 3. Veja uma coisa interessante. No capítulo 3, quando eles foram perseguir, quando morreu o rei Acabe, o reino de Edom, não, o reino de Moabe, achou que era hora de invadir Israel. Quando Moabe vai invadir Israel, esse Jorão vai resistir a esta invasão e ele vai se aliar com Josafá, que era o rei de Judá. Ele pede ajuda ao rei de Judá e pede ajuda a um outro rei chamado rei de Edom. Esses três reis se unem para resistir à invasão de Moabe. Quando eles estão reunidos para essa resistência, Josafá, que era o rei de Judá e era considerado um rei temente a Deus, muito sensato, faz uma pergunta para os três: será que não tem um profeta de Deus aí que possa nos ajudar, consultando ao Senhor sobre essa batalha? Aí o Jorão diz: tem um profeta, é o Eliseu. Então chama o Eliseu para orar conosco, para nos ajudar, para cooperar conosco nessa batalha. Então eles chamam o Eliseu, e o Eliseu vai lá. Quando eles pedem para o Eliseu orar, Eliseu diz assim: eu tenho um problema de orar com vocês. Eu não vou orar. E ele vai dizer aqui, quer ver? Mas Eliseu disse ao rei, capítulo 3, verso 3, para vocês entenderem. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Quem era o rei de Israel? Jorão. Quem era o profeta? Eliseu. Quando Eliseu chega, ele diz assim: que tenho eu contigo, rei de Israel? Por que você está me chamando aqui? Por que você quer que eu venha aqui? Olha só o que ele diz: vai aos profetas dos teus pais e aos profetas da tua mãe. O que ele está dizendo? Você me chamou aqui, mas não era a mim que você devia chamar. Você não é rei, Israel? Agora vá procurar o profeta do teu pai, os profetas do teu pai, os profetas da tua mãe. Quem eram os profetas do pai de Jorão e os profetas da mãe de Jorão? Quem era o profeta? Baal, os profetas de Baal. Ele disse: não me chame, chame agora aqueles que estão te orientando na liderança do povo. Chame agora aqueles a quem vocês estão prestando suas adorações. Chame aqueles a quem vocês estão honrando com a sua celebração. E veja só o que aconteceu. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para as suas necessidades. Por que Eliseu se condoeu ali naquele momento? Ele disse assim: eu sou um profeta na presença do Deus onde eu estou, e se não fosse pelo respeito a Josafá, eu não oraria por vocês de jeito nenhum, porque vocês desvirtuaram o povo de Deus, vocês introduziram deuses estranhos, e vocês esqueceram do Senhor, e vocês atribuem ao Senhor coisas erradas que o Senhor nunca fez. Então, se não fosse por causa de Josafá, eu não faria esta oração. E ele faz uma oração. Interessante que Deus ouve a oração de Eliseu e salva aqueles três reis, dando para eles o que faltava para eles, que era água no meio do deserto. Então Deus faz brotar aquela água como resposta da oração do Eliseu. Então tudo isso aconteceu no capítulo 3, mas nós estamos lá na frente, no capítulo 6. Depois dessas vitórias todas que esse rei Jorão viu, ele ainda acha que Deus é o responsável por aquela tristeza, por aquela dificuldade na cidade. Então, quando o rei vai lá, diz que vai cortar a cabeça dele, ele faz uma profecia para o rei. Ele diz assim: ô rei, você veio aqui para cortar a minha cabeça, mas eu vou te dizer uma coisa: amanhã, nessa mesma hora, Deus vai trazer o suprimento para esta cidade. E toda a farinha e todo o trigo que for necessário para esta cidade, vai chegar aqui nesta cidade.
E esse teu auxiliar que veio cortar a minha cabeça, ele vai ver essa provisão todinha, mas ele não vai comer uma colher sequer dessa provisão. E aí então essa profecia fica, o rei fica, né, sem saber o que fazer, era cair da noite. Então o rei resolve esperar até o dia seguinte para ver se a palavra do Eliseu ia ser verdadeira. Quando a palavra de Eliseu no dia seguinte fosse avaliada, se tivesse acontecido, então seria o cumprimento de uma profecia lá. Se não, seria um impostor e devia ser cortada a sua cabeça mesmo. A noite vai caindo. Tinha quatro pessoas do lado de fora da cidade que não podiam entrar na cidade porque eram leprosos. 4 leprosos. E esses leprosos não ouviram nada dessa profecia, não sabiam de nada disso. Eles estavam do lado de fora da cidade. E eles não podiam entrar na cidade, porque se eles entrassem, eles contaminariam a cidade. Eles não podiam fazer nada a não ser aguardar a morte ali e morrer de fome lá fora. Então eles 4 reúnem e fazem um conselho. Qual que era o conselho deles? Se nós entrarmos na cidade, vamos morrer. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Vamos então ao acampamento dos sírios, que pode ser que lá eles nos dêem alguma comida e não nos matem. Então, e se nos matarem, de qualquer maneira nós vamos morrer aqui, podemos morrer lá também. Morrer por morrer, qualquer lugar serve nessa altura. E eles vão para lá de noite, de madrugada, no crepúsculo. Quando eles chegam lá, olha o que acontece. O acampamento estava vazio. Não tinha ninguém no acampamento. Todas as tendas montadas, todas as provisões lá, tudo direitinho. Os animais, tudo direitinho. Só que não tinha ninguém. E eles ficam intrigados. E o escritor do livro esclarece dizendo que naquela noite havia um som como um grande ruído de um exército marchando naquela direção. E o Ben-Hadad pensou, estes camaradas de Samaria se uniram com os egípcios e se uniram com os heteus e formaram um grande exército e vão nos destruir. Então, pelo medo do desconhecido ali, do imaginário, eles fugiram e deixaram tudo para trás. E esses indivíduos leprosos chegaram lá e começaram a coisa boa, comeram, se fartaram. E agora o que aconteceu com eles? Quando eles estavam fazendo, eles disseram, agora vamos pegar isso e vamos esconder para o nosso futuro. Vamos esconder para o nosso futuro. Quando eles disseram, vamos esconder para o nosso futuro, veio um grito de consciência. Mas nós não podemos fazer isso. Porque esse é um dia de boas novas para nós. Se nós nos calarmos aqui, o pessoal de Samaria vai morrer. E nós seremos responsáveis por isso. Então é possível que haja em cima de nós uma maldição. Então vamos voltar lá e anunciar ao rei. Eles voltam lá e anunciam ao rei. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Sabe o que o rei responde para eles? Depois você lê essa história que é interessante. Sabe o que o rei responde para ele? Isso é uma artimanha do inimigo. Isso aí, eles fizeram isso para armar uma emboscada. Quando a gente sair e for lá, eles vão cair em cima de nós, vão nos matar e vão entrar na nossa cidade. O rei tinha pensado, não é possível que isso tenha acontecido. Mas o profeta tinha dito, olha, vai ter uma alimentação aqui. Só não disse como seria, mas que ia ter, ia. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Mas os caminhos de Deus são insondáveis, mas são caminhos de Deus. Então faltava para aquele rei uma confiança, porque nesta altura os deuses aos quais ele servia, Baal não tinha nada a ver com Deus poderoso da criação. E ele então fala assim, vamos mandar uns espias. Quando esses espias vão lá, constatam que era verdadeiro, e eles voltam, e então todas as pessoas saem de Samaria e vão para o acampamento sírio, a fim de resolver o grande problema que era a fome. Aquele general que estava com o rei, quando Eliseu fez essa profecia, o Eliseu não disse para ele, olha, você vai ver isso tudinho aí, mas você não vai comer? Sabe o que o rei mandou ele fazer? Fique na porta aí para administrar esse negócio do pessoal entrar e sair. Você vai ser o responsável por essa organização.
E ele foi lá para organizar. Sabe o que aconteceu? No desespero de ir para lá, para o acampamento sírio, eles atropelaram o camarada e ele morreu, como Eliseu disse, você vai morrer. Você vai morrer. E ele então vai lá e ele fala uma palavra com Eliseu antes de morrer. Ele diz assim, ó, nem que Deus abrisse a janela do céu. Isso que você está falando não tem a menor possibilidade de acontecer. Nem que Deus abra a janela do céu. Foi daí que Eliseu disse, pois você vai ver e não vai comer. Você vai ver, mas você não vai comer. Por quê? Porque eu estou te falando palavra de Deus, mas você não acredita na palavra de Deus. Então, quando aconteceu isso, disse o rei, cumpriu-se a palavra do Eliseu. Então esse é o cenário. Agora eu gostaria de só aplicar algumas dessas coisas nas nossas vidas. Que o mais interessante foi eu contar essa história para vocês terem uma ideia. Contei bem a história, será? Ficou claro na cabeça de vocês? Ficou? Ficou? Agora, o que nós aprendemos nessa história? Muitas vezes você se sente sitiado em alguma coisa, se sente limitado em alguma coisa, se sente oprimido por alguma situação. Imagine a nossa cidade de Fortaleza. Imagine o cenário de Fortaleza, se aqui fosse como Samaria, e nós hoje estivéssemos vivendo alguma coisa complicada e problemática. Imagine nosso país. Imagine a Venezuela, com milhares e milhares de pessoas saindo, indo para Boa Vista lá. Tem mais de 40 mil venezuelanos em Boa Vista, e eles não sabem o que fazer com aquela turma, todo mundo faminto, todo mundo fazendo suas necessidades no meio da rua, todo mundo invadindo as casas que não tem morador. Uma complicação do mundo. Situações que fogem do controle. Pois aqui em Samaria, a situação fugiu do controle. Quem que era o governo naquele contexto? Era Jorão. Jorão ficou tão desesperado que ele perdeu o controle. Perdeu o controle da situação. Não sabia como resolver o problema de uma mãe que comia o próprio filho. Não sabia como resolver o problema de alguém que vendia uma cabeça de jumento para poder matar a fome. Ele não sabia. E muitas vezes nós sofremos porque quem nos governa, às vezes, não tem o conhecimento da amplitude da possibilidade de Deus. E nos governa com os recursos puramente humanos. E muitas vezes a sociedade sofre, porque quem lidera não tem uma percepção das insondáveis riquezas de Deus. E por isso não acessa esse tesouro, porque esse tesouro é extraordinário, precioso e é de natureza espiritual. E muitas vezes nós nos perdemos desta espiritualidade por causa de não termos o acesso como povo, como nação. A Bíblia diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como chegar a entronizar Deus no coração de uma nação? Como chegar a trazer os altos e nobres princípios de Deus para corrigir os nossos rumos e os nossos caminhos? Então Deus usa a palavra profética. Deus usa o Eliseu, é outra visão. Dentro dessa situação, como é que Deus se interessou por aqueles que sofriam? Ele traz a sua palavra profética. Ele traz a sua palavra de instrução, de esperança, de superação. Mas as pessoas que deviam crer e aceitar a liderança de Deus fazem querer matar o profeta, matar a pregação, matar aquilo que traz o divino para dentro da nossa realidade humana. Se não mata cortando a cabeça, mata por tratar indiferentemente a palavra da comunidade de fé, que dentro do contexto traz uma revelação de Deus ao coração do homem. E aí eu falo da importância da igreja. E aí eu falo da importância da comunidade de fé. Porque Eliseu é o símbolo dessa comunidade e de tantas milhares de outras comunidades que têm a responsabilidade de manter de pé a revelação de Deus.
a revelação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, a vivência da palavra de Deus. Mas pode acontecer de nós, como comunidade, nos identificarmos mais com os recursos e valores deste mundo, do que nos identificarmos com os recursos e as operações especiais do Espírito Santo de Deus no meio da comunidade. Então Deus colocou Eliseu dentro daquele cenário, para que ele fosse o ponto de contato entre o trono da graça e as necessidades daquela comunidade. Como Deus coloca essa igreja como ponto de contato, como lugar de bênção entre os poderosos, extraordinários, insondáveis recursos de Deus e as necessidades humanas da sociedade. E as necessidades humanas dessas pessoas, como aquela mãe que no desespero era capaz de canibalizar o seu próprio filho. Quanta gente no desespero faz coisas absurdas, quanta gente no desespero, ou às vezes na própria situação adversa da sua mente poluída, faz tanta maldade, tanta violência, eu quero usar a palavra desencadeamento, desconstrução, né? Alguma coisa assim. Me falta aqui a palavra, na cabeça está clara, mas não consigo expressá-la. Mas quanto desandamento das coisas, que podem vir por tantas situações adversas. Mas a palavra, a igreja, tem que ser aquela voz que clama no deserto muitas vezes, mas aquela que chama para endireitar os caminhos do Senhor. Agora eu penso assim, pensa a responsabilidade do Eliseu naquele contexto. A responsabilidade dele orar e poder declarar com toda objetividade e segurança que Deus interferiria e resolveria. E nós como igreja, nós temos que pensar na responsabilidade que nós temos de ser uma voz de Deus nessa comunidade, uma voz de Deus na sociedade, uma voz de Deus no ambiente das famílias, e tem de começar por nós mesmos, uma voz de Deus na nossa própria vida, uma voz de Deus na nossa família, no sentido de nós trazermos o divino para dentro do humano, a fim de que o divino, como um fermento que permeia toda a massa, comece daqui, a fim de que o divino, como um sal que salga, a fim do divino como uma luz que ilumina, mas tem que começar aqui, dentro da nossa própria realidade, conosco. Nós que temos uma consciência da presença de Deus, que temos uma consciência da palavra de Deus, que temos uma consciência do poder da oração que move os céus, nós temos que nos identificar com esse Eliseu, que é aquele que traz para nós a possibilidade da ação de Deus nas desesperanças humanas, nos desacertos humanos. Quanto de nós precisa ser mobilizado? Quanto de nós, eu digo, quanto da nossa vida precisa ser mobilizada para que nós façamos diferença no meio da sociedade onde a gente vive? É muito importante nós termos uma graça de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não estamos acima de ninguém. Nós só temos uma grande responsabilidade, porque Deus nos revelou, pelo seu amor, que Ele está interessado em ajudar as pessoas que sofrem. E nós somos porta-voz dessa mensagem. Nós somos responsáveis pela pregação dessa palavra. E mais do que isso, somos responsáveis para demonstrar no nosso meio que a palavra de Deus é verdadeira, que a oração é verdadeira, que os recursos divinos são verdadeiros e que as pessoas podem vir aqui neste lugar de bênção e encontrar aqui uma revelação especial de Deus que talvez o mundo não conheça, mas nós temos que ter esse testemunho para dar para essa sociedade. Porque isso é o nosso desafio. Eliseu estava naquela situação sitiada, mas ele, quando ele foi lá, ele diz assim: por amor a Josafá, eu vou fazer essa oração. Quero Josafá um rei bom, um rei correto, um rei decente, um rei especial. É por amor à sua vida, é por amor ao seu testemunho, é por amor à sua vida que Deus vai fazer grandes coisas.
É por amor a você, por usar a sua vida, usar a sua oração, usar a sua consagração, usar a sua igreja, que Deus vai fazer tantas coisas boas na vida de tantas famílias e de tantas pessoas que precisam do cuidado especial. Quantas pessoas que estão no desespero precisam encontrar uma palavra de esperança, precisam encontrar uma oportunidade, uma crença que as leve a uma atitude de superação. Então lá estava aquele rei, frustrado, querendo arranjar uma porção de culpados, querendo dizer que do fato Deus é que era o culpado de tudo. Deus é o solucionador de tudo, Ele não é culpado de nada, Ele é o solucionador de tudo. E a igreja deve seguir o mesmo rumo. Ela não deve ser culpada de si mesma nem de coisa nenhuma, ela deve ser inculpável diante de Deus o mais que ela puder. E ela deve ser também instrumento de solução da problemática humana, pela inserção da palavra de Deus, do poder de Deus na nossa experiência. Irmãos, quando eu fico pensando nisso, é uma responsabilidade tão grande, é um desafio tão grande, que eu fico pensando, puxa vida, como é que a gente vai dar conta disso? Só com a unção do Espírito Santo, só com a capacitação do alto. Porque senão a gente poderia ser só simplesmente mais uma organização social. E nós temos que ir além disso. Nós temos que ser uma manifestação de Deus, um sinal de Deus aqui na terra. E se Deus está conosco, se Ele está no nosso coração, Ele tem que usar a nossa vida e transformar a nossa vida num sinal. Pelo nosso testemunho, pelo nosso amor, pela nossa caridade, pela nossa santidade particular e pessoal, pelo nosso compromisso, pelo nosso afeto, pela nossa justiça com amor, com lealdade. Nós temos que ser uma comunidade muito especial, assim como Eliseu foi. Muito bem. Quando aquele homem disse, nem que abrisse as janelas dos céus, isso não podia acontecer. Eu me lembrei logo daquela passagem de Malaquias 3:10 que diz assim, se você trouxer seus tesouros, se você for fiel, se você for dedicado, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar uma bênção sobre nossa vida. Aqueles homens não acreditaram nisso. Nós acreditamos? Nós acreditamos que tem providência de Deus, tem provisão de Deus, que Ele abre a janela do céu e coloca onde Ele quer para abençoar e multiplicar e fazer coisas extraordinárias e grandiosas que nós nem imaginamos. Pois é isso. Nós somos aqueles que no meio da incredulidade são capazes de crer. Nós somos aqueles que no meio da incredulidade são capazes de acreditar que Deus opera sinais e maravilhas, que Ele é o nosso Deus, que Ele realiza coisas que nós nem podemos imaginar ou pensar, e nós somos simplesmente instrumentos da sua graça. Então é muito bom ser uma igreja batista, uma igreja evangélica, é muito bom, mas é uma responsabilidade muito grande. Nós podemos fazer como o rei Jorão, ou como qualquer outro, né? Abandonar tudo e ir embora. Mas aí deixaríamos de ser Eliseu da história, né? Então, nós não somos dos que retrocedem, não somos dos que vão bater em retirada. Nós vamos estar aqui na trincheira, vamos estar aqui orando, vamos estar aqui buscando a direção de Deus. E Deus vai acrescentar aqui aqueles que tiverem este mesmo sentimento de ser revelação de Deus, de ser instrumento de Deus, de poder ser pessoas que oram, que fazem diferença, pessoas que amam a palavra, pessoas que estudam, pessoas que louvam, pessoas que entendem que essa comunidade é um sinal do reino de Deus aqui na terra. E isso não é a minha vida, é a vida de cada um de nós. É a vida de cada um de nós no altar de Deus que faz essa grande diferença. Isso não tem nada a ver com religião, meus irmãos, não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com espiritualidade. Isso tem a ver com identidade com Deus. Tem a ver com relacionamento com Deus. Quando as nossas orações subirem aos céus, nós temos que ter a convicção de que o Senhor as recebe.
e que o Senhor determina o tempo e a hora da resposta segundo a sua boa vontade. Somos, pois, crentes em Jesus Cristo. Naquele momento, o rei estava desvirtuado da palavra de Deus, o governo estava perdido. A assessoria do governo estava perdida. A assessoria é aquele general que diz, nem que abra a janela no céu, não vai acontecer nada. A assessoria estava perdida. A população estava perdida. Estava comendo os próprios filhos. Estava tudo perdido. Existia um homem lá que tinha uma visão de esperança. Era o Eliseu. Ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia de Deus. Então nós somos uma comunidade que tem que ser esse rumor de esperança para uma sociedade. Nós temos que ser essa comunidade que ora, que acredita que no céu tem janela e que Deus abre essa janela na hora certa, pelas razões certas, pelos motivos certos. Nós temos que ser esses homens e mulheres que oram, que acreditam. Faz sentido para vocês? Não? Faz? É uma bênção grande sermos crentes em Jesus Cristo. Uma responsabilidade grande também, mas um privilégio imenso. Porque no meio de todas as tribulações e agonias da vida, nós temos uma saída. A cidade toda estava rodeada, sitiada, mas tinha uma saída para cima, que o Eliseu sabia o caminho. Se você estiver sitiado de todo jeito, apertado de todo jeito, confrontado de todo jeito, tem uma saída para cima. Eliseu ensinou o caminho. E a resposta vem do Senhor por caminhos que a gente nem imagina. Mas há uma saída. E esta Eliseu nos ensinou nessa manhã. Vamos buscar a direção de Deus e vamos ser mais do que vencedores. Porque não é pela nossa força, não é pela nossa competência, não é pela nossa capacidade. É pelo poder de Deus. É pela graça de Deus. É pelos recursos insondáveis dos tesouros de Deus, né?